Ok, pessoal, estamos aqui mais uma vez no Salão Feito Camponês. Estamos aqui com a doutora Tatiana. Vamos conversar um pouquinho sobre tráfico de pessoas. Doutora, é o seguinte, sobre tráfico de pessoas, o que é realmente tráfico de pessoas? Porque o conhecimento que eu deixo de tráfico de pessoas seria pegar crianças, pegar pessoas na rua e levar para o outro lado sem autorização. Será que além desse conceito existem mais outros conceitos de tráfico de pessoas? Sim, veja, para a comunidade jurídica internacional, o tráfico de pessoas ele é considerado com a presença de três elementos. Ao mesmo tempo, tem que ter esses três elementos, que é um ato, um meio e uma finalidade. Quando a gente fala em ato, a gente fala de uma movimentação da pessoa de um local para outro, pode ser no mesmo país ou pode ser para outro país. Isso mediante o recrutamento, o aliciamento, o transporte, a transferência dessa pessoa, ou mesmo o alojamento, o acolhimento de uma pessoa que está longe do seu local de origem. Então, esse é o ato. O segundo elemento seria o meio. O que seria o meio? Seria o controle de uma pessoa sobre outra. Então, isso se dá através de uma ameaça, de uma coação psicológica, moral, através de uma fraude, de um engano, de uma promessa falsa de emprego, através de um abuso de autoridade ou de um abuso de uma situação de vulnerabilidade da pessoa. E o que seria vulnerabilidade? Se compreende um conceito bastante amplo, porque pode ser uma fragilidade decorrente de uma situação socioeconômica da vítima, pode ser por uma carência afetiva e familiar dessa vítima, pode ser por uma condição de gênero, uma opção sexual, uma condição de raça, pode ser por conta de inúmeras fragilidades. E o último elemento seria a finalidade, que é a exploração de uma pessoa pela outra. Isso para fins de trabalho escravo, para fins de exploração sexual, para adoção ilegal de crianças e adolescentes, com servidão doméstica, e também para a remoção e venda de órgãos de uma pessoa. Então, ocorrendo esses três elementos, nós temos a caracterização de tráfico de pessoas. Exato, nós falamos no conceito de trabalho, tráfico de pessoas no conceito de trabalho. Existem aquelas pessoas, por exemplo, trabalham, mas ganham menos de salário mínimo, mas trabalham mais do que deveriam ter trabalhado. Por exemplo, eles têm necessidade, quer dizer, ele está fazendo isso porque tem conta para pagar, claro. Se não fazer isso não consegue estudar, principalmente nós os estrangeiros. Talvez nós nos envolvemos fazendo um trabalho de mais tempos, por exemplo, 20, 15, 16 horas de trabalho para ganhar pelo menos, às vezes, salário mínimo. Seria também tráfico? Veja, aí depende. Se estamos falando de um migrante com uma condição migratória irregular, ou seja, ele está no país sem documento para trabalhar. Se ele foi acolhido por uma pessoa que está explorando ele no trabalho, mas aí seria uma exploração, quando a gente fala em exploração para fins de trabalho em condições análogas a escravo, tem que ser pelo menos um trabalho forçado, né, em que o trabalhador ele não presta aquele trabalho espontaneamente, ou ele não consegue sair desse trabalho espontaneamente. Pode ser por um processo de servidão por dívida, que ele está trabalhando para pagar dívidas inventadas com a comida, com o alojamento, com os instrumentos de trabalho. Pode ser por condições degradantes, ou seja, um conjunto de normas que estão sendo infringidas ali naquela situação, as normas de segurança e saúde não estão sendo cumpridas, ele está correndo risco de vida no ambiente de trabalho, ele não tem alimentação regular, ou também pode ser por conta de jornada exaustiva. E quando a gente fala jornada exaustiva, que é mais ou menos esse caso que o senhor se reportou, jornada exaustiva é aquela que excede o número de horas a ponto do trabalhador não poder recuperar forças e energia para o trabalho da jornada seguinte. Exato. Então, a jornada excessiva é sim uma das modalidades de trabalho em condições análogas a escravo. Então, isso tem que ser verificado caso a caso. O conjunto daquela situação de exploração para a gente, ao final, poder dizer se é tráfico ou não, se há ali uma situação de trabalho escravo ou não. Tá, mas existem vários casos, né? Tem casos, por exemplo, somos todos trabalhadores, estamos na mesma empresa, foi contratado para trabalhar, por exemplo, para ser adjunto administrativo.
Aí chega, de um dia para o outro, o gerente chega, não, aqui tá, você pode estar lavando o banheiro também, pode estar fazendo mais funções daquilo que você foi contratado. Será que estamos perante o tráfico? Não, aí a gente estaria diante de uma irregularidade trabalhista. Entendeu? Não de tráfico, não de condição análoga à escravo, mas de uma acumulação indevida de tarefas. Exato. Que isso é apenas uma irregularidade trabalhista, mas aí não caracteriza o crime. Certo? Então a gente tem que separar aí uma coisa da outra. Exato. Porque se tudo é tráfico e tudo é trabalho escravo, nada é tráfico e nada é trabalho escravo. Então é muito importante a gente conseguir identificar questões reais de exploração, né, que é um tratamento indecente, indigno do ser humano, que está tratando o homem como objeto ali, como coisa, como mercadoria, de uma irregularidade trabalhista, que não é bem aquilo que a lei estabelece, que não é bem aquilo que está sendo observado no contrato do trabalho, né, porque as medidas para adequação são diferentes. Existem vários casos. E outro caso, por exemplo, todos trabalham juntos, todos fazem a mesma coisa, só que nem todos ganham igual. Aí a gente tem um problema de equiparação salarial. Isso também é regularidade trabalhista, mas não caracteriza tráfico para fins de condições análogas à escravo. O que a gente tem aí é a regularidade trabalhista. É um tratamento distinto para um grupo que está exercendo um trabalho na mesma situação, na mesma forma, com a mesma qualificação, com menos de 2 anos naquele trabalho. Então, assim, existem aspectos a serem observados aí em relação à irregularidade, apenas. Mas se consoante as irregularidades, tem onde se pronunciar? Sim, veja, existem canais para denúncias de irregularidades trabalhistas. Uma deles é para o sindicato da categoria, certo? Desses trabalhadores, de acordo com a atividade principal que é exercida pela empresa. E a outra também é para o antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje é uma subsecretaria do Trabalho no Ministério da Economia. Então, existem esses 2 canais para denúncia e também para o Ministério Público do Trabalho. Mas aí, para o Ministério Público do Trabalho, tem que envolver uma coletividade. Em caso individual só, não empolga a nossa atuação. Tem que envolver um grupo de trabalhadores que tenha um caráter coletivo, ali, de coletividade, para que a gente possa atuar. Ok. Muito obrigado pelo esclarecimento. Não vou pegar muito tempo para você. Tá bom, ótimo. Tá para você não perder lá também, né? Exato. Não, mas acho que ficou bom, né? Porque eu acho bom esses esclarecimentos. Você é de outro país, vocês não conhecem a nossa legislação, não é isso? Exatamente. Então fica difícil realmente separar, né? Que bom, eu que agradeço a oportunidade. Olá, boa tarde. Oi, boa tarde. Você poderia fazer uma autoapresentação aqui no nosso canal? Eu sou Nilda, Maria Nilda, todo mundo me chama assim, de um projeto chamado Deslocamento Criativo, que basicamente é encontrar imigrantes recentes e refugiados que atuam na área de economia criativa, que é moda, música, cinema. E aí a gente tenta encontrar alternativas de autossustentabilidade para esses migrantes. E seja formação, seja encontrar espaço para se apresentarem, para vender comida. Enfim, a gente vai tentando achar um meio de ajudar. Mas de que forma, mais ou menos, vocês pretendem ajudar essas pessoas? Nós não temos um projeto, é um projeto pequeno, a gente trabalha muito com voluntariado, então a gente não atende tanta gente. E também não tem tanto imigrante atuando nessas áreas, por incrível que pareça. Embora seja uma área que a gente escolheu porque ela favorece uma introdução rápida no mercado, porque música, dança, a gastronomia, é uma área que a pessoa independe do conhecimento da língua, independe de outras questões que complicam quando é numa empresa. Mas para você fazer alternativos, não. Então, esse apoio, a gente primeiro mapeia, identifica essas pessoas, identifica qual é a situação dela. Situação quer dizer, que necessidades ela tem? Eu preciso do quê? Preciso me preparar para isso? Eu não fazia isso lá onde eu morava, mas eu aqui vi que é uma oportunidade e eu quero me desenvolver, então eu preciso de um pouco de preparo, ou às vezes eu preciso de indicações de lugares onde eu possa atuar. E cada caso é um caso, a gente vai tentando identificar. Exatamente. Você já tem em mente quantos imigrantes que vocês já ajudaram? Olha, a gente fez um primeiro mapeamento, incluindo alguns grupos que mais chegam no Brasil. Síria, Congo, Palestina, Angola,
Então, é uma média assim de uns 50 aproximadamente. Esse projeto existe há quanto tempo já? Ele é novo, faz um ano que a gente colocou ele no mercado. Eu aqui trabalho com esse tema há mais ou menos uns 15 anos. Mas esse recorte, essa forma de atuação, ela é recente. Como é que está sendo feito, ou como é que é feito a seleção, o critério da seleção? Não tem um critério, não tem um limite. Ah, eu excluo alguém ou não excluo alguém. Na verdade, as pessoas me procuram, ou quando na primeira fase, quando a gente fez a pesquisa, nós fomos até as pessoas e tentamos identificar o que a gente tinha de cenário. E conforme o que a gente identificou, é que a gente vai tentando achar as alternativas. Então, tem gente que escreve para a página do Facebook, que escreve para o Instagram e se apresenta, olha, eu faço isso, ou eu gostaria de fazer parte, e a gente vai tentando construir ali uma relação com aquela pessoa. Aquele imigrante que está nos acompanhando a partir de casa, como é que ele faz para chegar até vocês? Então, o projeto tem uma página no Facebook que se chama Deslocamento Criativo. E a partir de lá a pessoa escreve e começa a se posicionar. Ah, eu trabalho nessa área, eu faço isso, eu preciso daquilo. E aí a gente vai começando a desenhar o que é possível ser feito. Exatamente. E falando ainda, vocês dão capacitação, é sério? Certo? Isso depende, a gente busca parcerias. Por exemplo, agora do Ministério do Trabalho, a gente está fazendo isso porque o Ministério ofereceu e buscou a gente como parceiro para trazer os imigrantes. Então, depende das parcerias que a gente constrói ao longo do tempo. Se eu tenho uma demanda, por exemplo, de DJ, que é o caso que a gente está fazendo aqui, então eu começo a identificar, você gostaria de fazer isso? Primeiro a gente fez um levantamento para saber se tinha um povo interessado nesse tipo de atividade. Ok, identificamos que existia. Então eu começo a escrever para aquelas pessoas que demonstraram algum interesse e convido elas para fazer parte. E assim a gente vai indo, conforme vai descobrindo essas questões. Você sabe quais serão os próximos cursos? Não, a gente não tem essa previsão, na verdade. Porque a cada momento é meio imprevisível. Quem vai oferecer uma oportunidade, quem vai ser o parceiro da gente. O que a gente sabe é orientar o parceiro para que caminho que ele pode seguir. Ó, essa formação é importante porque eu já sei que existe essa demanda, esse interesse, aquela formação é importante, então eu posso orientar quem vai oferecer o que é melhor, porque eu já tenho essa consultoria feita com as pessoas, né, com os imigrantes. Mas vocês têm um lugar físico, tipo um endereço. É uma plataforma digital que se chama Deslocamento Criativo. E é por lá que a gente trabalha. Quando vai organizar a atividade, a gente organiza aqui, por exemplo, no Museu da Imigração. Tem um parceiro que oferece o espaço e a gente vem e organiza naquele local. Muito obrigado. Até mais. Mesmo sendo dentro do seu país, mesmo sendo trabalhando legalmente, mas existe tráfico de pessoas, mesmo dentro do círculo de trabalho. Como nós podemos lidar com isso? Bem, o tráfico de pessoas ele é um processo que ele envolve 3 etapas. O aliciamento, as pessoas iludem as outras, dizendo que vamos ali, que vamos se deslocar para uma outra cidade, não necessariamente um outro país, e há o deslocamento e também a exploração. Quando chega nessa exploração, essa exploração ela pode ser feita ou por meio de exploração sexual, que é a venda do próprio corpo da pessoa, você fica devendo valores impagáveis à cafetina e é ameaçado de morte, caso você não pague aquela dívida que, digamos, impagável, e também pode acontecer em casos de trabalho escravo, que é muito comum também, imigrantes, refugiados, eles vêm de fora acreditando sonhos de uma vida melhor, chegam aqui, eles ficam em trabalhos de 18 horas por dia, os seus documentos são retidos, eles perdem o contato com a família e se mantêm numa rotina de trabalho ensandecedora, só vivem para isso, um trabalho que garanta mera sobrevivência e são tratados como lixo humano, são tratados como mercadoria, são literalmente vendidos. Será que uma pessoa que trabalha 12, 15 horas de trabalho, carga horária, 15 horas, mas ganhando salário mínimo, também considera o tráfico de escravo? O trabalho escravo, uma das modalidades dele que o Brasil adota é a jornada exaustiva. Nós não calculamos exatamente a quantidade de hora porque depende muito da atividade que você está produzindo. Por exemplo, você ser um produtor, você trabalhar numa atividade rural de cana
ou na costura, que é aquele movimentos repetitivos, geralmente a partir de 13, 14, 15, 16 horas. Ou seja, quando a jornada é exaustiva, significa o quê? A jornada é tão intensa que você não consegue repor as energias para trabalhar no dia seguinte. Isso sim é considerado como trabalho escravo pela legislação brasileira. A jornada é tão exaustiva, é tão cansativa, você trabalha tanto, você se esforça tanto ali, que você não tem elementos, você não tem condições de descansar para poder no outro dia você conseguir trabalhar. E isso gera sucessivamente um adoecimento, gera um prejuízo muito grande à sua saúde física e mental e acaba desembocando na questão do trabalho escravo. Certo. Agora, falando da formação acadêmica, ou a formação que está sendo feita aqui, já passaram acho que 2 formações de cursos. Curso de beleza, gestão de moda e agora curso de DJ. Quais são os cursos? Esse projeto pretende continuar ou tem uma durabilidade, tem por um tempo só vai trabalhar ou para sempre? Nós estamos criando uma plataforma, como você sabe, somos maioria digital. Nessa plataforma, os alunos submetidos ao curso põem os seus currículos com as habilidades profissionais que ele tem, não necessariamente uma formação profissional ou um grau curricular muito extenso. Obviamente, nós estamos oferecendo cursos que você, pelo seu próprio empreendedorismo, segundo a Agenda da ONU de 2030, ou segundo suas próprias habilidades, você consiga desenvolver um trabalho decente e consiga se manter no mercado de trabalho. Nós vamos fazer audiências públicas com empresas para poder incentivá-las a contratar, principalmente também a questão de imigrantes e também a questão de refugiados, porque há uma discriminação muito grande achar que o povo brasileiro primeiro precisa dar emprego aos brasileiros para depois dar emprego, que não é uma realidade. Nós todos somos filhos da mesma terra, e nós sim pretendemos dar continuidade, ter outros cursos, mas principalmente agora tentar convencer o empresariado brasileiro a contratar essas pessoas que se mantêm invisíveis aos olhos da sociedade. Não invisíveis, tirar a cegueira do privilégio de muitas pessoas e realmente cumprir os objetivos fundamentais da República de inclusão, de diversidade, de perspectiva de uma vida melhor e de conferir dignidade e assegurar o valor social do trabalho a todos, que é um bem comum. Exatamente. Quais são os próximos cursos? Nós estamos ainda elaborando, vai depender da demanda de vocês aí também. Ok, mas quais são os critérios para a seleção? Nós, diante de ser uma campanha do tráfico de pessoas, o critério para a seleção foram pessoas que estão mais propensas e submetidas ao tráfico de pessoas pelo fato da vulnerabilidade socioeconômica, que são mulheres, pessoas trans, refugiados, imigrantes, e nós selecionamos juntos a projetos ou a ONGs, organizações da sociedade civil, também tem casas de acolhimento, que selecionamos esses alunos para poder oferecer cursos de capacitação e profissionalização. Posteriormente, depois do resultado da nossa campanha, nós vamos observar qual vai ser o comportamento também do empresariado brasileiro em relação à contratação dessas pessoas. Nós vamos ter práticas de incentivo, porque o Ministério Público do Trabalho ele não pode ser visto como um algoz do lucro da empresa, muito pelo contrário, ele quer assegurar trabalho decente a todos, porque por meio do trabalho que uma pessoa que vem de fora, você que vem de fora deve saber, deve haver uma sobreposição de carências sociais muito grande. Você deve ter uma discriminação na saída, uma discriminação na travessia, uma discriminação na entrada, e chega aqui ainda é um imigrante não branco. Nossos critérios, por enquanto, estão sendo esses da questão da vulnerabilidade socioeconômica, e tentar mesmo colocar e convencer o empresariado brasileiro a dar uma luz e uma voz a essas pessoas. Existe algum site que a gente pode acompanhar a partir de casa, saber, ficar de atualização, quais serão os próximos cursos? Sim, todas essas informações estão no site www.somosmaioria.com.br. Mas a gente só pode dar maiores informações a partir do 19 de agosto, quando vai ser a nossa coletiva de imprensa, e eu vou ficar muito feliz se você vir como repórter também para cá. Obrigado pelo convite.
fique ligado que o nosso compromisso está marcado para o dia 21 de agosto, que será o dia de divulgação de novos cursos. E quais serão os critérios para a participação? Filho de Camponês, o seu canal de confiança, Museu da Imigração. Obrigado. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Reis! Filho de Camponês, o seu canal de confiança.